seguinte, olha, falando como uma pessoa que procura médico, é atendido pelos médicos, e muitas vezes a gente ouve dizer, olha, o médico tem especialização ou não tem especialização. O que é que isso pode alterar ou isso pode trazer de benefício para o paciente de uma maneira geral? Nós recebemos uma informação aqui que quase metade dos médicos brasileiros não tem especialidade. Doutor Eduardo Teixeira, que é médico cirurgião e presidente da Associação Brasileira de Médicos com Expertise de Pós-Graduação, aqui conosco. Doutor Eduardo, muito obrigado aqui muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Muito obrigado também, agradeço pela oportunidade. Doutor Eduardo, quando é que uma pessoa sai da faculdade de medicina e pode começar a clinicar? Não, na verdade, pela lei, a lei que existe, que é de 1957, se a pessoa sai da faculdade, registra seu diploma no Conselho Regional, recebe o seu número de inscrição e pode atuar. A limitação não existe com relação à atuação do médico. Por isso, inclusive, Heródoto, por isso, inclusive, a gente tem realmente defendido que haja um estímulo para o médico se especializar, porque a lei não exige isso, mas é claro que a iniciativa de se especializar é muito boa para o médico, para a população, para quem vai ser atendido por um médico mais qualificado. A gente entende que isso deve ser estimulado cada vez mais. Agora, doutor Eduardo, então o paciente tem que perguntar, tem que olhar o currículo do médico para saber se ele é especialista num determinado atendimento que eu preciso? Essa é uma pergunta um tanto delicada, né? Porque se você bate numa emergência, infartado, numa clínica pequena de bairro, você não vai parar para perguntar se o médico é ou não é. Você vai ser atendido pelo médico que estiver lá. Muitas vezes, um médico recém-formado, que é o médico que vai trabalhar numa pequena clínica, e ele vai te atender com a formação que ele tem, e provavelmente vai te ajudar e vai resolver seu problema, se for possível. Mas é claro que numa condição em que você possa pesquisar, numa consulta eletiva, sim, a ideia é que você procure referências do seu médico, indicações, né, de outras pessoas, procure o currículo dele, procure o site do conselho. Não há, é claro que se você tiver tempo para isso, é o ideal. Eu compreendo. Agora, doutor Eduardo, quer dizer, se uma pessoa, se o médico é especialista numa atividade e passa para outra, não tem nada que impede que ele troque a sua especialização, tem? Não, o médico é livre para atuar na medicina como um todo. Até porque a medicina é dinâmica, a vida é dinâmica. Durante 40 anos de profissões, de profissão, né? Como eu faço 40 anos de formado no final desse ano, as coisas já mudaram, as especialidades praticamente acabaram, outras que não existiam hoje existem. Então também não pode se engessar a medicina dessa forma. E é por isso, repito, que a gente na Bramep estimula que o médico seja incentivado a se aperfeiçoar, faça uma segunda, uma terceira pós-graduação, e a questão é saber se o Conselho vai reconhecer isso, que é o grande problema do momento. Agora, doutor Eduardo, esse estímulo é de que forma? Apenas incentivando, dizendo, olha, é melhor para você, é melhor para o paciente, é melhor para a medicina? Como é que é isso? O médico, de modo geral, tem essa iniciativa, porque ele procura se posicionar melhor no mercado. Isso é de interesse do médico, certamente é de interesse do paciente, do próprio Estado, né, poder oferecer médicos mais qualificados. Quem, na nossa opinião, tem um pouco andado na contramão é o próprio Conselho, porque o Conselho, esse número que você passou no início, de metade dos médicos tem especialização, é um número que não é um número exatamente real, porque ele só contempla os médicos que se especializaram através de residência ou prova de título. Mas tem um contingente grande de médicos que fizeram pós-graduação, e é por isso que a gente na Bramep tem defendido isso, que o Conselho não coloca nos seus registros como especialista. Então o Conselho, de certa forma, desestimula, porque se você faz uma pós-graduação que está disponível, regulada pelo MEC, e o Conselho não te admite, não te reconhece como especialista, o Conselho não está estimulando.
e ao mesmo tempo não está informando a população que determinado médico tem uma especialização, sim, tem uma pós-graduação. Então a gente briga muito para que a pós-graduação seja fortalecida. É um trabalho que a gente propõe que seja feito também junto ao MEC, que é o órgão responsável, né, pela pós-graduação, pela formação profissional, para que cada vez mais tenham pós-graduação e tenham essa pós-graduação reconhecida pelo Conselho. Perfeitamente. Doutor Eduardo, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Agradeço a vocês mais uma vez. Doutor Eduardo Teixeira, médico cirurgião e presidente da associação. Então, assim, o pessoal que tem pós-graduação não é reconhecido como especialista pelo CRM, foi o que eu acabei de entender aqui. Você está acompanhando comigo. Por exemplo, lá perto da minha casa, tem uma casa abandonada. Fica na rua Piauí, está lá abandonada há anos e anos e anos. O pessoal fala que é assombrada e tal, bababá. Completamente diferente. Um casarão bonito, por sinal, muito bonito. Eu passo lá, pelo menos 2 vezes por semana, na porta. Eu tá do outro lado da rua, né? Eu vou pro yoga, eu passo do outro lado da rua. Mas dá para ler na porta o nome do proprietário, escrito embaixo, médico operador. Provavelmente foi a pessoa que construiu aquela casa. A casa é grande, é um casarão, etc, etc. E a casa está completamente abandonada. Mas tá lá escrita na porta da casa dele qual é a especialidade dele. Médico operador. A gente vai em outros lugares, está escrito geralmente a especialidade da pessoa. Pois não, Lara? Podcast A Mulher da Casa Abandonada, feito pelo Chico Felice. Ainda não. É sobre essa casa. Sobre essa casa. Está nos tocadores, plataformas digitais, sobre a história dessa casa. A Mulher da Casa Abandonada, feita Agora pelo... eu passo na porta lá e fico me perguntando se ainda tem gente morando lá dentro ou não. Então, a última atualização que a gente teve é que a Margarida, que era a moça que morava nessa casa, ela foi retirada, porque teve muita repercussão esse podcast. Sei. Se eu não me engano, foi em 2022. Tem gente na porta que via na porta Sim, tirar foto ali. porque virou atração. Não, depois tinha um fantasma, disse que falou que tinha um fantasma. Fica aí a recomendação, o podcast A Mulher da Casa Abandonada fez uma grande repercussão. É uma casa abandonada que fica no meio do Higienópolis. Exatamente.